Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Estamos de volta à nossa programação normal, nossa penúltima aula oficial do Despertar. Hoje nós vamos ter uma aula de introdução às cartas paulinas com Hamilton, que vocês já conhecem, já tiveram aula com ele. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão aqui na aula ao vivo e você também que está assistindo a gravação. Eu vou pedir para Sara orar pelo Hamilton para a gente começar logo, porque o pessoal já conhece ele, então precisa apresentar. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é tão preciosa, Pai, para as nossas vidas, e eu peço que o Senhor nos direcione durante esse tempo, abra, Senhor, o nosso entendimento, peço ao Senhor também que use, Senhor, a vida do Hamilton, de forma que ele possa compartilhar, Senhor, da melhor forma possível aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, aquilo que o Senhor tem ministrado no coração dele ao longo dos anos, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, obrigado pela vida do Esaú e de cada um das pessoas, Senhor, que estão participando desse tempo e aprendendo mais da Tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à Graças a vontade. Deus. Obrigado, Esaú. Obrigado, Sara. Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que hora você está vendo essa aula aí, né? Boa noite aos que estão ao vivo. Quero pedir desculpa, não sei se cabe aqui, né? Porque não pude estar com vocês semana passada, estava numa crise alérgica muito forte. Deu uma melhorada muito boa, graças a Deus. E estamos aqui para dar continuidade a esse nosso processo de aprendizado, né? Vocês já estão chegando aí nos finalmente do curso, um momento em que já precisam ver sobre as cartas paulinas, sobre questões sobre o Novo Testamento, né? E falar sobre cartas, falar sobre cartas paulinas de maneira específica é falar praticamente de mais da metade aí, se não quase a metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu 14 cartas, enfim, das 27 do Novo Testamento, né? Então, não só por essa importância que as cartas do apóstolo Paulo têm no Novo Testamento, mas também por conta de que na próxima aula vocês vão aprender o método indutivo e a aplicação desse método, né, vai ser em uma carta paulina. Então, isso fora que isso também prepara você para o Desperte 2, né, senhor Esaú? Você já vai entrar no Desperte 2 e vai ver muito mais a fundo todas essas questões da teologia de Paulo. Mas, muito bem, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre cartas paulinas. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Deixa eu ver se vai aparecer legalzinho aqui. Ok. Só passar para ver. Isso, muito bem. Consegue ver aí, né, Esaú e Sara? Tudo dá para ver, né? Beleza. Muito bem, então vamos lá. As cartas dentro do mundo do Novo Testamento, as cartas eram elementos muito conhecidos, né? Os apóstolos não, Paulo e Pedro, João, eles não inauguram essa modalidade de enviar cartas, esse costume já existia. Isso era muito comum. O que há de novo naquilo que é escrito pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos é que nasce um gênero derivado do gênero carta, chamado epístola. Né? Nesse sentido, de maneira geral, a gente pode dizer que carta e epístola é basicamente a mesma coisa, tanto que às vezes em algumas bíblias você vai encontrar carta de Paulo aos Efésios, outras epístola de Paulo aos Efésios. No geral, dá para ser sinônimo, só que de maneira muito específica, epístola é, na verdade, uma carta que tem a autoridade de um sermão. Como explicar isso? Então, imagine que Paulo envia uma carta aos cristãos em Éfeso. Pois bem, quando aquela carta é lida no culto da igreja em Éfeso, aquela carta tem a autoridade do próprio Paulo. Ler a carta de Paulo é como se o próprio Paulo estivesse pregando
por isso a gente chama de epístola, né? Um termo que já lembra um envio, algo desse tipo. Por quê? Ouvir a leitura da carta seria mesmo que ouvir o próprio apóstolo, né? Então, as cartas no Novo Testamento dão esse tom diferenciado. Agora, uma coisa importante para a gente compreender sobre essas epístolas é que é o seguinte: nós não temos a visão completa da situação quando a gente lê uma carta. Por exemplo, você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando você dá uma lida lá, logo no início, capítulo 3 ou capítulo 4, não lembro, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloe que está acontecendo isso, isso e isso na igreja. Então, Paulo já diz que aquela carta é uma resposta àquilo que ele ouviu das pessoas da casa de Cloe. Ou seja, Paulo não começa a escrever do nada, ele escreve com um foco, e a própria carta aos Coríntios, a primeira carta, vai ser muito bem dividida, os assuntos vão aparecer de maneira muito bem dividida, provando como o apóstolo Paulo tinha uma cadeia lógica de argumentos e uma pauta que ele queria trabalhar. Mas o que isso significa? Significa que nós sabemos o que Paulo falou, mas não sabemos o que esses da casa de Cloe falou. Continuando na mesma história da carta aos Coríntios, Paulo envia a primeira carta para eles recebem aquela carta e, ao invés de atenderem o pedido de Paulo, a repreensão, eles se revoltam contra Paulo e enviam de volta uma carta para o apóstolo, uma carta que nós não temos acesso. Mas temos acesso à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Percebe? Então, nós sabemos o que Paulo escreveu, mas nós não sabemos o que a pessoa estava falando do outro lado. Né? Essa é uma característica importantíssima para se falar das cartas. Então, veja, por exemplo, o que disse aqui o Gordon Fee. Gordon Fee, ele é autor de vários livros, né, sobre estudos bíblicos. Um deles é Como Ler a Bíblia Livro por Livro, um livro que trata de cada um dos livros da Bíblia, falando sobre autoria, data e tudo mais. Ele tem um livraço clássico chamado Entendes o que Lês? É uma pergunta, o título do livro, onde ele vai trabalhar as questões de interpretação da Bíblia, um texto importantíssimo. Você que está se envolvendo com o Desperta e tem trabalhado e caminhado, né, nessa trilha de estudos bíblicos, precisa conhecer, então, esse livro. Mas olha o que ele diz lá na página 71 do Entendes o que Lês. Temos as respostas, mas nem sempre sabemos quais eram as perguntas ou os problemas, ou até mesmo se havia um problema. Isso é muito semelhante a escutar alguém conversando ao telefone e tentar descobrir quem está do outro lado e o que esta pessoa invisível está dizendo. Ou seja, tenta imaginar essa situação. Você está num ônibus e você começa a ouvir a conversa de alguém no telefone. O que é que está acontecendo ali? Você sabe o que a pessoa está falando, a que está no ônibus, mas você não sabe o que a outra está falando do outro lado, né? Então, você não consegue tirar uma conclusão da história, uma conclusão que seja razoável, porque você está vendo só um lado da moeda. Você não está vendo o que a outra pessoa está dizendo. Né? A pessoa que está do outro lado precisaria falar para que você entendesse e preenchesse, então, a lacuna e completasse toda a história. Mas é basicamente isso que a gente tem quando fala de cartas no Novo Testamento. E aí eu quero que você guarde essa informação. Se uma carta, né, uma carta da Bíblia, uma epístola, é como se fosse uma conversa ao telefone, onde a gente só ouve um lado, como é que a gente pode confiar no texto bíblico, então, já que a gente não tem o cenário geral, né? Quero aguçar aí a sua mente e que você leve essa pergunta e tenta mastigá-la aí, ok? Quais são as características de uma epístola? E aqui eu estou falando de maneira bem geral do Novo Testamento, não só as cartas de Paulo, mas também a carta de Tiago, as cartas de Pedro e tudo mais. Algumas características importantíssimas. Primeiro, as cartas são documentos ocasionais. O que isso significa, gente? Significa que Paulo não parou e disse assim,
rapaz, eu tô aqui sem fazer nada mesmo, acho que eu vou escrever uma carta. Vai que essa carta é guardada e o pessoal lá no século XXI consegue ler. Não. Não, Paulo não tinha isso em mente. As cartas são documentos ocasionais, ou seja, havia uma necessidade e para suprir aquela necessidade, aquela carta foi escrita, né? Então, Paulo precisava dar uma orientação para a igreja em Tessalônica, porque era uma igreja por onde ele passou, onde ele pregou o evangelho, plantou a igreja, viu o pessoal se converter, e ele precisava mandar um recado para aqueles irmãos, eles precisavam de instrução. Mas Paulo não podia ir lá. Então, a ocasião da necessidade dos irmãos gerou, então, a carta. A primeira coisa que você precisa entender, né? Elas foram escritas do contexto do autor para o contexto dos destinatários. Ou seja, quando você lê uma carta, você precisa levar em consideração que o autor estava falando para um público que conhecia aquele assunto que ele estava falando. Uma prova muito clara disso aqui é o texto que tem lá em Tessalonicenses, quando Paulo está falando com os Tessalonicenses sobre a volta de Cristo, e no meio daquela conversa, Paulo fala que na volta de Cristo, próxima à volta de Cristo, o anticristo vai ser revelado, e algo impede que o anticristo se revele. E aí, quando Paulo vai comentar sobre isso, ele diz assim, sobre isso, né, sobre o que impede o anticristo de aparecer, o homem da iniquidade, vai chamar lá o texto, aí Paulo diz assim, sobre isso nós já conversamos pessoalmente. Olha que coisa interessante, né? Ele não nos dá a resposta. Por quê? Aquele foi um assunto particular o qual nós não temos acesso e só os tessalonicenses podiam, então, saber do que Paulo estava falando, porque foi uma carta escrita do contexto de Paulo para o contexto dos tessalonicenses. E assim também as outras cartas. Então, você tem que levar em consideração o contexto. E aqui eu já estou te dando uma partezinha da resposta da minha pergunta agora há pouco. Se eu só tenho um lado da moeda, só tenho um lado da conversa, como é que eu posso tirar conclusões? O contexto é muito importante nesse processo. O alvo dessas cartas era corrigir comportamentos ou erros doutrinários. Então, repetindo, né, o que eu falei agora há pouco, Paulo viaja, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco o mapa das 3 viagens de Paulo, e nessas viagens ele prega o evangelho, ele funda a igreja. E aquelas comunidades acabam passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades doutrinárias, né? E doutrina tem a ver, a palavra doutrina significa ensino, então, com a saída de Paulo daquela cidade, há um probleminha no ensino, Paulo precisa corrigir. Como ele faz isso? Através das cartas, tá? E aí, o contraponto dessa afirmação, de que era para corrigir comportamentos ou erros doutrinários, é que as cartas não são necessariamente tratados teológicos. Ou seja, Paulo não sentou e disse assim, rapaz, agora eu vou escrever tudo o que eu sei sobre salvação. Aí ele vai lá e escreve Romanos. Né? Não. Apesar de Romanos ser uma carta com um teor teológico muito profundo, com um assunto muito completo, não resume toda a teologia de Paulo só em Romanos. Né? Não é um tratado teológico. A carta aos Romanos também serviu para uma função muito específica. Né? Espero que vocês tenham a oportunidade um dia de estudar sobre essa carta. Então, a carta eram documentos ocasionais, escritas do contexto do autor para o contexto do destinatário. A finalidade era corrigir erros doutrinários e não necessariamente fazer tratados teológicos. Quando eu falo de tratado teológico também, gente, eu estou falando de sistematização. Em que sentido? Você não encontra nas cartas e na Bíblia como um todo uma sistematização de assuntos, né? Na teologia a gente chama de teologia sistemática, que é você organizar um texto por assuntos. Então, digamos assim, oração. Aí você tem um lugar na Bíblia onde tem todos os textos e menções sobre oração. Não é assim a Bíblia. A Bíblia são fatos que vão acontecendo e para você aprender sobre oração, você tem que ir para todos os livros da Bíblia, praticamente. Né? Todos os livros da Bíblia vão mencionar um pouco sobre oração. Então, o saber teológico
é construído desse jeito na teologia bíblica. Já na teologia sistemática, os assuntos são organizados ali por categorias. Então, as cartas não são organizadas por categorias, elas simplesmente vão acontecendo, tá? Toda epístola, ela tem uma organização. Eu quero que você abra aí sua Bíblia agora, por favor, seja você na aula ao vivo ou na aula gravada. Abre aí a sua Bíblia em Romanos. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai investigar essa informação aqui, ó. Você pode encontrar um padrão. Eu vou usar minha Bíblia maior aqui, que vai ser mais fácil. Abre aí em Romanos. Vamos procurar um padrão para esses escritos dessas cartas, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Ah, Romanos. Nem a minha Bíblia pintada essa aqui. Muito bem, vamos lá. Então, todas as cartas vão ter um padrão, e o padrão é esse daqui, ó. Você tem o nome do escritor, né, ou autor, você tem o nome do destinatário, você tem uma saudação, uma oração, ou uma ação de graça, um desejo, né? Um corpo, que é o assunto daquela epístola, e uma saudação final e despedida. Pois bem, olha lá em Romanos 1. Olha o que o versículo 1 diz. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolos, tá. Então, o autor já se apresenta desde o início. Isso aqui é diferente do nosso estilo de carta hoje em dia, né? Hoje a gente não escreve muita carta, né? Mas mesmo quando a gente manda uma mensagem, às vezes, para uma lista de transmissão ou um texto maior no WhatsApp, o nosso nome como autor vai embaixo. Já percebeu isso? Você vai citar, por exemplo, vai fazer uma citação, o nome do autor vem embaixo. Nessa época, não. O nome do autor vinha primeiro. Então, você vê lá, Paulo já disse que é o autor. Na sequência, você tem o nome do destinatário. Vê no versículo 7, ó. A quem ele está escrevendo? A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Então, você tem um destinatário. Aí você tem uma saudação, logo na sequência ali, ó. Graça a vós outros e paz. Tá vendo? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação. Logo depois, você tem uma ação de graças. Olha o que Paulo diz, versículo 8. Dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, né? Que é uma espécie de elogio para os irmãos ali e tudo mais. Onde começa o assunto? Provavelmente ali, né? No versículo 16, mais ou menos, versículo 18, é que você tem realmente o início do assunto daquilo que Paulo quer tratar com eles, né? Se bem que a gente pode considerar também, visto que Paulo estava querendo aqui se apresentar e dizer também que ia passar por Roma, talvez no versículo 11. Mas, enfim, a estrutura está aqui. E aí você vai no final do livro de Romanos e você vai perceber lá a saudação final, tá? Vamos ver aqui, capítulo 16. Paulo começa as saudações no versículo 21, ó. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, e por aí vai. E aí, esse livro tem até uma doxologia, né? Um momento de adoração ali e tudo mais. Já deixa aí a Bíblia aberta e vê Coríntios agora. Olha só. Paulo, chamado, 1 Coríntios 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, ou seja, quem é o autor? Paulo. Tem um destinatário? Olha lá no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Tá? Saudação? Tem saudação? Tem, versículo 3. Graça a vós outros e paz. Ação de graças, versículo 4. Olha lá. Tá vendo? E aí você tem no versículo 10 o início do assunto, né, o corpo da epístola, e aí você vai lá para o final de novo e você vai ver a saudação final, capítulo 16 também. Aí no versículo 19, olha só,
As igrejas da Ásia vos saúdam, saudações finais, uma despedida ali. Na sequência, vê 2 Coríntios, a mesma coisa, a mesma estrutura. Quando é que vai diversificar um pouco? A única carta, queridos, que muda um pouco essa tônica é a carta aos Gálatas. Abre lá, Gálatas, capítulo 1. Olha só, Gálatas 1:1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de Deus, mas não da parte de homens, de Deus não, não da parte de homens. Então, o apóstolo se apresenta, ele que está escrevendo. Tem um destinatário? Tem, versículo 2. Todos irmãos, companheiros das igrejas da Galácia. Tem saudação? Tem. Graça e paz a vós outros e tudo mais. O que é que falta aqui? Não tem uma ação de graça, não tem um desejo, não tem uma oração. Por quê? Essa é uma carta típica. Paulo está muito bravo com os Gálatas, né? E a gente vê isso pela tônica que ele usa em alguns versículos, chamar os Gálatas de insensatos, né? E dizer como é que vocês desviaram tão rápido. Então, os Gálatas estavam passando por um momento de desvio doutrinário, eles estavam voltando às práticas do judaísmo, estavam sendo levados a voltar com as práticas do judaísmo, e Paulo escreve para trazê-los de volta à essência do evangelho que foi pregada quando Paulo esteve entre eles. Então, essa é a exceção. Mas se você continuar esse exercício, eu quero deixar para você esse exercício para você fazer nas próximas cartas aí, né? Vai lá em Efésios, vai lá em Filipenses, vai lá em Colossenses, Tessalonicenses, e você vai encontrar o mesmo padrão, ok? Essa é uma forma como as epístolas estão organizadas. Muito bem. Então, vamos lá, vamos aprofundar então agora a resposta àquela pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco. Nós temos apenas uma parte da história, né? Como nós vamos ter certeza do assunto que pregamos, por exemplo, ou do que lemos na Bíblia, de entender que aquilo é palavra de Deus, como considerar a Bíblia, né, como um todo e completa, e séria, se eu só tenho uma parte da conversa? Muito bem, a gente consegue o outro lado da história a partir da reconstrução do cenário, né? Então, toda vez que você vai ler uma epístola, você precisa entender que existe um cenário por trás, né? E esse cenário, ele vai da dimensão ampla, né, desde o cenário mundial, onde você tem que compreender questões aprofundadas de política, de estrutura social, mas também questões mais íntimas, como, por exemplo, a própria carta, como a carta em si está organizada, né? E isso pode fazer muita diferença. Então, por exemplo, é importante que você saiba, quando você está lendo o Novo Testamento, visto que as cartas do Novo Testamento têm ali um ambiente de data bem parecido, entender quem era o império que estava governando naquela época. Então, por exemplo, nós sabemos, pela própria história comum, que o Império Romano é quem estava como potência mundial na época do Novo Testamento. Então, é importante que você conheça o Império Romano, é importante que você saiba as características do Império Romano, como ele funcionava, o que é que estava por trás da ideologia do Império Romano, né? Como se relacionava a religião, a política e tudo mais dentro daquele império. O cenário mundial, ele é importante para a compreensão do texto. Daí você desce um nível e você vai para o cenário regional, ou seja, apesar de Roma controlar todo o mundo da época, Israel, por exemplo, a região ali de Israel, da Palestina, né, era uma região diferenciada das demais. Por quê? Em todas as outras partes havia uma presença romana massiva no sentido de controle político, ideológico. Em Jerusalém, né, e aí falando da Palestina de maneira geral, o culto ao imperador não era tão forte,
os judeus tinham uma autoridade grande, de certa forma, né, mesmo dentro dos limites do que Roma concedia, mas tinham uma certa autonomia. Então, a região era diferenciada em relação, por exemplo, a outras cidades da época, cidades pelas quais o próprio Paulo passa, como, por exemplo, Filipos, né, de onde vai ser depois escrita, para onde vai ser escrita a carta aos Filipenses. Então, as regiões tinham essa diferença. Por exemplo, a região da Judéia era totalmente diferente da região da própria cidade de Roma, onde Paulo prega, né, como narra Lucas lá no último capítulo do livro de Atos. Então, o cenário regional também precisa ser compreendido. A cidade precisa ser compreendida. Então, por exemplo, Jerusalém, quando você lê as cartas, né, quando você lê os evangelhos, por exemplo, e você vê o cuidado que os judeus tinham para que não houvesse tumulto na cidade de Jerusalém, o que era uma coisa muito difícil, visto que era um tempo era uma época de festa, então a cidade estava lotada, né? Então era difícil manter a ordem e tudo mais, mas não podia haver tumultos, porque senão Roma intervinha ali na situação. Então a cidade passava por um controle rigoroso. Então isso já muda a maneira como você lê o texto, né? É importante você compreender a igreja. Qual é a igreja para a qual Paulo está escrevendo? Então, por exemplo, será que é para os Gálatas que estão se desviando do verdadeiro evangelho? Ou ele está escrevendo para os Filipenses, que eram, na verdade, cooperadores de Paulo, cooperadores no ministério de Paulo? Ou será que ele está escrevendo para Corinto, a igreja aos Coríntios? A igreja em Corinto era uma das piores igrejas, se não a pior igreja que o apóstolo Paulo já pôde falar, porque era uma igreja que resistia, havia muito orgulho, divisão e todas as coisas mais. Então, aí, saber para qual igreja está sendo escrita aquela carta pode fazer toda a diferença, né? E a própria carta, né? Você entender a estrutura da própria carta. Então, por exemplo, eu falei para vocês que lá na primeira carta aos Coríntios existe uma pauta que Paulo está seguindo para conversar com seu público. Isso significa que existe uma estrutura naquela carta. Então, quando você entende a estrutura da carta, você também avança um ponto a mais para entender o conteúdo como um todo, né? Então, por exemplo, você vai pegar a carta de Paulo, a maioria, né? Se não todas as cartas de Paulo, você vai encontrar uma estrutura muito comum, que é teologia e prática, né? Ortodoxia e ortopraxia, uma doutrina correta e uma prática correta. Então, Paulo ensina o que eles devem fazer e depois diz exatamente como fazer. Então, as cartas de Paulo estão divididas geralmente nessas duas etapas, teoria e prática, né? Ou, por exemplo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, quando você tem ali um intercâmbio de instruções. Ele dá uma instrução para Timóteo como líder, na sequência ele dá uma instrução para a igreja. Uma instrução para Timóteo, uma instrução para a igreja. E aí ele vai revezando nessa temática, né? Então, compreender esses cenários, esses elementos, ajuda a reconstruir o cenário geral, né? Cenário esse que está totalmente influenciado pela cultura, política, religião e sociedade. Então, por exemplo, quando você fala de Império Romano, você tem que entender todos esses tópicos, né? Como relacionar cultura, política, religião e sociedade em Roma, né? Ou, por exemplo, quando você lê um texto de Paulo, o que daquele texto é cultural? O que reino de Deus e o que é cultura daquela época que precisa ficar naquela época? São perguntas importantes a se fazer, né? E para se responder também quando você está lendo as cartas paulinas. Por exemplo, a política, né? Os jogos políticos que você encontra quando lê o Evangelho, né? Lê o Novo Testamento, as questões religiosas envolvidas e todas as questões de sociedade, os grupos excluídos, marginalizados, ou, por exemplo, quando você pega a cidade de Filipos, que era uma cidade de veteranos de guerra, né? É uma cidade que ela foi construída logo após uma grande guerra,
E naquela vitória, o imperador concedeu aquela cidade para que os veteranos de guerra morassem lá. Então, você tem uma sociedade totalmente comprometida com a política, né, e com a religião, porque também tinha o culto ao imperador. Veja como as coisas podem se misturar aí facilmente, né, quando se fala no Novo Testamento. O que é importante nesse processo? Muito bem, vamos lá. Então, digamos que você foi lá, você quer entender melhor a carta de Paulo aos Efésios. Você já leu o texto, você já compreendeu que aquele texto, ele é só uma parte da história, né? Tem um outro lado, e você já entendeu que tem que buscar o contexto, você estudou o contexto histórico da cidade de Éfeso, você entendeu a questão religiosa que envolve aquela carta, aquela cidade, aquela região, você sabe que é o Império Romano, tal, tal. O que é que você faz, então, a partir disso? A partir daí, você vai linkar os pontos, você vai continuar reconstruindo o cenário, só que agora ligando os pontos. De que forma? Por exemplo, você já sabe, já tem o contexto histórico, então agora você vai em busca da intenção do autor. O que é que o autor está querendo dizer? Qual é o foco do autor? Então, por exemplo, você tem uma carta de Paulo a Filemon, que é um capítulo só, e talvez seja muito mais fácil você entender o foco principal de Paulo do que você ler, por exemplo, Romanos, com 16 capítulos. Então, né, logicamente, vai estar mais fácil entender lá qual é o foco de Paulo em Filemon. Mas, quando ele escreveu Romanos, ele também tem um alvo. Então, o que é de suma importância? Descubra qual é a intenção do autor quando ele está escrevendo aquela carta. É óbvio, você já deve ter percebido que o que eu estou falando é. Aqui falhou o som. E agora? Voltou. Voltou? Ah, beleza. Descobri uma função, então, aqui. Acabei de descobrir uma função aqui. É só passar o dedo aqui que trava. Aqui é cultura, tá vendo? Eu falei cultura e já foi. É assim. Muito bem. Então, como que se descobre a intenção do autor? Aí você vai dizer, meu, você tá pirando. Como é que eu vou descobrir a intenção do autor, pelo amor de Deus? Eu vou orar para que Deus me revele. Você pode até orar, querido, mas existem caminhos que você pode fazer para descobrir a intenção do autor. Por exemplo, você pode prestar atenção quais são as palavras que ele usa e que se repetem naquele texto. Nossa, por que Paulo fala tanto desse termo aqui? Por que ele fala tanto, tal, disso aqui? Porque todas as cartas de Paulo têm graça e paz. São perguntas que você pode fazer, né? Na próxima aula você vai preencher aí esse leque de perguntas que eu estou falando basicamente de um processo dentro do método dedutivo que você vai aprender muito em breve. Mas a intenção do autor precisa ser descoberta, né? Por quê? Porque depois você vai procurar os assuntos daquele texto. Então, por exemplo, eu falei que a carta aos Coríntios ela está dividida em blocos, né? Tem uma pauta. Por exemplo, vamos de cabeça aqui, tentar ver de cabeça. Coríntios, Paulo está escrevendo aos Coríntios, então ele fala da sabedoria de Deus, fala da divisão que existe na igreja, ele começa falando da divisão que existe na igreja, quando eles vocês dizem que é de Paulo, de Apolo, de não sei o quê, ele fala da sabedoria humana, em contraste com a sabedoria de Deus, lá para o capítulo 2, 2 e 3, né, mais ou menos, lá para o capítulo 5, ele vai trabalhar a questão da imoralidade sexual, capítulo 6, 7, por ali, 8, ele vai trabalhar a questão da carne, né, oferecida aos ídolos. Depois ele vai trabalhar questões relacionadas à liberdade de consciência e tudo mais. Depois ele entra no assunto da ceia do Senhor, está lá em Coríntios. Depois ele entra no assunto da ressurreição. Veja, né, os assuntos estão postos na carta. E você vai encontrar essa divisão de assuntos em todas as cartas de Paulo. Pode ter certeza disso. Então você descobre a intenção do autor e vê quais os assuntos que ele está trabalhando. Aqui, né, por exemplo, nesse segundo tópico, eu coloquei de você procurar ou entender os assuntos presentes no texto
que geralmente estão divididos nos parágrafos. Não sei se a sua Bíblia tem, mas algumas Bíblias nos ajudam nisso, né? Que elas trazem a letra em negrito, a primeira letra em negrito. Eu não tenho como te mostrar isso agora, né? Mas você pode ter a oportunidade de procurar. Não sei se Esaú tem como mostrar para você depois. Esaú mandar uma foto, Esaú, de como aparece o negrito mas a Bíblia de vocês não tinha o parágrafo, né? Tinha a marcação de parágrafo? Que fala parágrafo aqueles que a gente marcou ou os que vêm já na Bíblia? Os que já vêm, lá de vocês não vinham, né? Não vem só os subtítulos. Ah, tá. Tá, eu vou mandar uma foto aqui para o Esaú, só para você entender do que eu estou falando. Essa minha Bíblia aqui tem um negrito, deixa eu ver se dá para destacar. Só para vocês entenderem. Esaú, eu vou te mandar 2 fotos, aí você, por favor, dá uma, dá uma circulada nos parágrafos, tá? E manda para eles. Beleza, vou mandar no grupo depois. Porque aí você vai entender como algumas Bíblias já trazem essa divisão e facilita, porque aí você sabe que provavelmente o Paulo mudou de assunto, né? Ou, no mínimo, ele está numa outra ideia ali. E aí, depois que você entendeu, descobriu a intenção do autor, né? Percebeu os assuntos que estão ali no texto, você vai relacionar os assuntos com a intenção do autor, né? É isso que você vai fazer. Veja, olha, eu não estou falando de um processo simples, né? Obviamente, mas eu sei que você que está num curso como esse, você está interessado em aprofundar os seus estudos. Então, eu estou falando de você ler de maneira focada, né? Ler textos, não só a Bíblia, mas textos que falam sobre a Bíblia, comentários bíblicos que vão te ajudar, Bíblias de estudo que trazem, às vezes, um resumo sobre aquele livro, sobre o cenário. E você vai relacionar o cenário com a intenção do autor, com os assuntos presentes, você vai perceber as palavras repetidas, o que ele está dando enfoque, e aí você então reconstrói dessa forma o cenário, tá? Então, esse é o processo de reconstrução do cenário, ok? Muito bem. Visto que vocês vão ter agora esse acesso às cartas paulinas, né? Vale a gente investir um tempinho aqui para falar sobre o Império Romano, né? Que império é esse? Do que se trata, né? Qual era o alvo, enfim, onde o autor busca chegar, né? Quando relaciona o texto bíblico com o Império Romano. Pois bem, vamos lá. O Império Romano, ele é conhecido na história como um dos impérios mais sanguinários. Então você tem aí um império que reinava com poder, com mão poderosa, com mão de ferro, né? E que impunha uma vida muito sangrenta aos seus inimigos. O professor André Henke, ele vai dizer o seguinte, que o Império Romano, né, era regido por um espírito político que integrava tudo, seja economia, política, militarismo, cultura e religião, dentro de um imenso propósito. Então veja, ó, tudo misturado, economia, política, militarismo, cultura e religião. Ou seja, no Império Romano, quando você fala de religião, você não está falando só de religião, porque você não está falando de um Estado laico, como a gente fala do Brasil, né? Como a gente tenta falar do Brasil, um Estado laico, sem religião. Não. O Império Romano tinha uma religião muito bem definida, né? Pelo menos o seu esboço, o seu escopo, né? A gente vai ver daqui a pouco que tinha umas certas variações. Mas tudo isso era envolto de um propósito. Qual era o propósito? A Pax Romana, a unidade em prol do bem da humanidade. Então, o slogan do Império Romano era a paz, né? A promoção da paz. Como se promovia a paz? Através das guerras, através da conquista, através da destruição de outros povos, através da conquista dos inimigos. Então, o Império Romano, como um todo,
girava em torno dessa pax, né, pax romana. Para salvar as aparências, o discurso afirmava que tudo era feito para o bem de todos. Aí estava o império, a força imposta para o bem coletivo, né, entre aspas. É óbvio, na verdade, a classe alta, os governantes é que se davam muito bem, enquanto os pobres não tinham muita participação nisso. Do Império Romano, por exemplo, que nós vamos ouvir lemas como pão e circo, né, onde a promoção do entretenimento para as classes baixas, para que pudessem esquecer seus problemas, né, e apoiar o império. Então você tem um império regido por um espírito político, integrado em todas essas dimensões aí, como vocês acabaram de ler. Tá? Então, era um império que ligava religião e Estado, ou seja, se houvesse uma agitação religiosa, isso teria influência direta em questões políticas, sociais e culturais, né? Quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, a gente vai ver que quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, aquela cidade de veteranos de guerra que eu acabei de falar para vocês, né? É a única vez, primeira e talvez única vez ali, em que Paulo tem um problema realmente com o Império Romano, né? As autoridades romanas o prendem e açoitam, né? Depois pedem desculpa lá por conta do cidadão romano, a gente vai ver daqui a pouco também. Mas, enfim, ali era um embate muito mais social, porque quando Paulo e Silas, se eu não me engano, que está ali com Paulo, expulsam o demônio daquela moça que adivinhava, eles causam uma agitação no comércio da cidade. Logo, a sociedade estava sendo atingida e eles levam isso para o lado religioso, porque religião e sociedade estava tudo ligado, cultura, política e tudo mais. Então, uma agitação religiosa não era só uma agitação religiosa, né? Era uma agitação também social, visto que era um povo religioso. Então, para manter a ideia de paz constante, Roma se utilizava de truculência, deixando então um rastro de violência por toda parte, né, por onde passava. Por exemplo, aí, né, o livro de Atos, como os judeus tentavam usar o império como guarda do judaísmo. E eu falo isso para você entender como religião e Estado, religião e política estava muito ligado, né? Então você tem no livro de Atos os judeus tentando provocar as autoridades romanas para que eles prendessem e matassem Paulo, assim como foi feito com Jesus, né? Assim como já tinha sido feito com Jesus, diga-se de passagem, mas eles não conseguem todas aquelas burocracias, né, do próprio Império Romano. Então existia essa mistura aí muito, muito fácil de se ver. Além da oposição dos judeus, os cristãos enfrentavam um cenário religioso controverso. Como era o cenário religioso, né? Primeiro, os deuses romanos tinham características humanas, né? Então, deuses como Júpiter, Baco e Vênus, que têm suas muitas variações dentro do panteão de deuses, ditavam o comportamento da população. Ou seja, a maneira de se comportar era ditada pelas questões religiosas. Por exemplo, o deus Baco, que era o deus do vinho, ele era adorado com bebedeiras, com orgias sexuais. E isso fazia parte da cultura de Roma. Né? Então, veja como o que estou querendo mostrar para vocês, como cultura, religião, sociedade são coisas que se misturavam ali muito fácil, né? Então, por exemplo, né? Veja que tem uma citação do André Henke, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, quando ele fala sobre a característica, a essência dos deuses romanos, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Falando de império, né, depois dessa pequena introdução, é importante a gente pensar um pouco a sequência dos imperadores romanos. Então, você tem ali Augusto César, Tibérios, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, foram imperadores romanos, né? Depois tiveram mais alguns, mas até aqui é o recorte que nos interessa. Mas desses 6 citados aqui nesse nossa aula,
Apenas Cláudio é citado na Bíblia. Cláudio é citado no livro de Atos, quando Paulo chega em Éfeso e encontra Priscila e Áquila, que diz que estavam vindo de Roma por conta que o imperador Cláudio decretou que todos os judeus deveriam sair de Roma. Então, Cláudio é o único imperador que é mencionado no Novo Testamento. Mas, sob o domínio de Nero, por exemplo, foi que Pedro e Paulo foram mortos. Então, é importantíssimo, já que a gente está falando de Império Romano e do recorte ali de Paulo, falar do imperador Nero. Quem foi Nero? Quando Cláudio morreu, né, em 13 de outubro de 54, inclusive morreu assassinado por Agripina, Nero foi aclamado o novo imperador romano. Nero tinha apenas 17 anos. E Agripina era sua mãe. Então, a mãe dele matou Cláudio e entregou o império nas mãos do seu filho adolescente, né? 17 anos ali, quase um jovem. E aí o que acontece? A própria Agripina tentou matar o Nero também, né? Ela não ficou, não deixou barato, não. Não só colocou o filho, mas também queria tirar o filho, né? Eu coloquei e eu tiro. Acho que foi o esquema dela, mas não conseguiu. Então ele foi lá e matou a própria mãe, né? Forjou ali uma ideia de suicídio e tal, mas foi ele que matou a própria mãe e matou a própria esposa também. Só para você ter uma ideia da índole desse rapaz chamado Nero, imperador sob o qual estava o mundo do Novo Testamento ali, especificamente essa época que a gente está conversando. Então, ele afasta os seus mentores, que era Sêneca e Burro, e afasta eles e começa a seguir um caminho de libertinagem. Então, ele participa de corridas, ele recita versos, ele toca flauta, ele dança, e ele obrigava as pessoas a vê-lo tocar, dançar, e tinha que aplaudir no final, obviamente, né? Senão, você perdia a própria vida. Então, a índole desse cara aqui é um negócio assustador. Até que, né, para piorar a situação, e aqui é o ponto de contato com os cristãos, em 64, né, 18 de julho de 64, Roma sofreu um grande incêndio. Diz que aquele incêndio durou cerca de 6 dias e 2/3 da cidade ficaram em escombros. E fala-se que exatamente a ala onde morava a maior parte dos cristãos foi a parte que não foi queimada. O que fez com que o próprio Nero colocasse a culpa do incêndio nos cristãos, né? Mas na verdade todo mundo sabe que o próprio Nero foi quem colocou fogo em Roma. O Nero, ele não gostava da estrutura de Roma, ele dizia que as ruas eram muito estreitas, tará, tará, e ele resolveu dessa forma, botando fogo, né? Ele não tem muita dificuldade em resolver problemas, não. Um bom gestor público, né? E aí ele coloca a culpa nos cristãos. Já que muitos cristãos já não foram atingidos, ele coloca a culpa nos cristãos, mesmo porque naquela época o cristianismo era visto como uma seita, né? Uma seita do judaísmo. Já tinha o seu estigma, os cristãos eram chamados de canibais, porque eles diziam que comiam a carne, né? E bebiam o sangue do Senhor, e de incestuosos, porque eles se chamavam de irmãos, mas eram casados. Como é que uma pessoa casada pode chamar o seu cônjuge de irmão, né? E só pode ser incesto, enfim. Então eles já tinham essa fama, essa má fama, e agora então eles são colocados como culpados pelo incêndio de Roma. E aí começa todo o processo de perseguição aos cristãos, processo sobre o qual Pedro vai morrer, o próprio Paulo vai morrer, em nome dessa perseguição, né? Então, fala-se que nessa época o imperador mandava prender os cristãos e colocava eles nas arenas, né, para serem mortos, comidos pelos leões, e zombavam, e todo tipo de agressividade, né? A própria execução, né, a guilhotina e tudo mais,
fala-se que capturavam os cristãos, faziam tochas humanas, deixavam os cristãos queimando a noite toda, uma coisa assim horrível, né? Uma perseguição muito emblemática. Falando, né, continuando, só falando sobre os deuses, né, falou um pouco sobre Júpiter, Baco e tudo mais, Vênus, né, como deusa da fertilidade e tudo mais, só para vocês terem uma ideia de imagem. Os deuses, diz lá o Henk, não eram uma transcendência, um totalmente outro, como nas religiões monoteístas. O que isso quer dizer? O que é transcendência? Vamos lá. Transcendência é aquilo que transcende, que vai além, né? Então, os deuses não eram algo transcendente, que estava distante, né? Os deuses, eles não eram totalmente outro, não tinham uma essência divina, diferente do Deus cristão. O nosso Deus, ele é espírito, ele é totalmente diferente de nós, ele é um totalmente outro. Os deuses romanos não, tinham características humanas, veja, eram macho e fêmea, assim como os humanos e os animais. Sendo parte do mesmo todo, os deuses eram comparados às divindades de outras culturas, pois os nomes variavam, mas a essência deles era considerada a mesma. Disso resultou a equiparação do romano Júpiter com o grego Zeus, ou o romano Hércules com o grego Heracles, e o fenício Baal-Mercar. Essa noção de unicidade do cosmos nos permite compreender como era possível divinizar o imperador. Então, não tinha problema cultuar o imperador. Por quê? Porque os deuses também não eram um totalmente outro, né? Os deuses tinham características humanas. Então, não tinha problema na lógica romana adorar ou cultuar o imperador, tá? Então, essa é uma característica religiosa bem interessante do Império Romano. Então, Roma não tinha problema de agregar deuses, né? Por quê? Porque Roma era uma mistura de culturas. Para você ter uma ideia, a gente chama hoje aquela época de uma época de influência greco-romana. Ou seja, o Império Romano assumiu o poder, mas a influência cultural era grega. Então, aquelas respostas que os romanos não encontravam na própria religião, eles buscavam nas religiões do lado, não tinha problema, né? Aí você vai dizer assim, e por que tinha problema com o cristianismo? Porque o cristianismo era tido como uma seita, não era uma religião oficial. Por exemplo, o judaísmo era uma religião oficial. E você vai ter, por exemplo, o argumento da carta aos Hebreus é justamente esse argumento. Não voltem para o judaísmo. Por quê? Porque os irmãos estavam pensando o seguinte: nossa, se eu for cristão, eu sou perseguido. Mas se eu for judeu, eu não sou perseguido? Eu vou voltar a ser judaísmo, voltar ao judaísmo. Aí o autor de Hebreus escreve aquela carta, né? Com muito bons argumentos. Depois você dá uma lida. Por que não voltar para o judaísmo, né? Esaú, vamos dar um intervalo agora? Porque aí eu volto e falo da biografia paulina e parte para a conclusão. Pode ser? Beleza. 15 minutos? Isso. De boa. Fechou. Valeu.
Vamos lá, meu povo, vamos retornar. É, vocês dos que estão ao vivo, se há alguma pergunta, o Samuel está com a gente ainda, né? Não sei se há alguma pergunta, algum comentário. Acho que ele saiu da sala, mas deve voltar. Tá. Você também, Esaú, se tiver algum comentário, a Sara, pode tecer também, tá bom? Beleza. Valeu. Por enquanto, não. Beleza. Então vamos lá. Samuel voltou. Samuel tiver algum comentário, alguma dúvida, pode fazer agora. Tá bom, Samuel? Tá bom. Na verdade, tá tranquilo por enquanto. Muito bem. Ok, então, vamos continuar. Então, vimos até aqui o que é uma epístola, como ela se diferencia de uma carta, uma simples carta do século I. Vimos que existe uma estrutura comum para as cartas paulinas, e vimos na prática, né, como isso se dá, passando pelos livros aqui, e entendemos também como reconstruir o cenário para que a gente tenha uma ideia mais ampla daquilo que a gente está lendo. E nessa reconstrução de cenário, falamos então sobre o Império Romano, né, e a relação difícil ali do cristianismo com o Império Romano num dado momento muito específico. Agora, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai estudar um pouco sobre o próprio apóstolo Paulo, né? Quem é o apóstolo Paulo? E um texto que nos ajuda, né, com a autodefinição aí, quem é esse apóstolo, é o texto de Filipenses 3, do 5 ao 7. Tá aí na tela, vamos ler, diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Pois bem, esses 3 versículos aqui, eles nos ajudam a entender um pouco quem era o apóstolo Paulo. Então vamos lá. Ele se apresenta como um israelita circuncidado ao 8º dia de vida. Ou seja, ele era um israelita raiz. Ele era um verdadeiro israelita. Por quê? Com ele se cumpriu a lei de Deus, que dizia que ao 8º dia todo homem, todo macho dos hebreus deveria ser circuncidado. E ele diz assim, ó, a minha família seguiu isso à risca. Então isso não fala só do Paulo, mas isso fala da tradição de onde ele veio, isso fala da família dele, isso fala do rigor religioso que os próprios pais tinham, né? E ele menciona a tribo de Benjamim, com isso ele se declara verdadeiro hebreu. É interessante porque a tribo de Benjamim, ela é uma tribo, como é que eu posso dizer, uma tribo especial, né, de certa forma, porque foi da tribo de Benjamim que veio o primeiro rei. Saul era benjamita, para você ter uma ideia, né? Benjamim foi a tribo, por exemplo, que ficou com os de Judá quando houve a divisão do reino. Então, assim, Paulo mostra isso como uma forma de vantagem, né? Eu era benjamita, ele mostra isso como uma vantagem. Quanto à lei, ele disse que era fariseu. Os fariseus, né, como provavelmente vocês tiveram a oportunidade de estudar com a Mariana, na aula sobre em período interbíblico, então provavelmente ela mencionou ali o surgimento das seitas judaicas, e o farisaísmo era aquela seita que se dedicava ao estudo da escritura e era rigorosa em relação ao cumprimento da lei. Então, Paulo, mais uma vez, coloca isso como vantagem. Quanto à lei, ele era um fariseu, ele não abria mão da lei, ele não abria mão do cumprimento da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Qual o nível de zelo de Paulo pela lei? Um nível hard, um nível a ponto de ser perseguidor daqueles que estavam tentando destruir o judaísmo. Porque é basicamente isso que os cristãos estão fazendo, né?
Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa palavra aqui é muito forte, né? Ela já é uma palavra muito forte quando ela é usada, por exemplo, lá em Efésios, para dizer que nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis, ou seja, não dignos de repreensão, sem nenhum motivo para repreensão, irrepreensível, é assim que Paulo se denomina, né? Então, não havia nele fatores que o levavam a ser corrigido. Ele era o cara no judaísmo. E a maneira como ele escreve isso é interessante porque ele vai colocando pontos no seu currículo que vão exaltando ali a sua posição, vai colocando ele no altar, vai colocando ele no nível maior, 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 para quê? Para que ele chegue no versículo 7 e diga assim: mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo isso que eu acabei de dizer, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja, tudo isso eu considerei como perda por causa de Cristo Jesus. Então veja, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está elevando o seu currículo para depois dizer, eu peguei tudo isso e joguei fora, por causa de algo maior que é Cristo, né? Ele expõe e joga luz sobre a sua formação para que ele possa então dizer que Cristo é maior do que tudo isso. E isso fala bem quem é o apóstolo Paulo, né? Você estudar um pouco mais a fundo a história dele, você vai perceber que isso é jus, né? Faz jus ao apóstolo Paulo, a quem ele era. Quem era esse homem? O seu nome em hebraico é Saul, em grego Saulo e em latim Paulo. Então, diferente do que a gente possa pensar, né? A mudança do nome de Saulo para Paulo não foi uma mudança espiritual barra moral, como por exemplo de Jacó para Israel. Não, é só uma forma de chamar mesmo, né? Paulo é o nome Saulo em latim, né? Saulo é grego e em hebraico seria Saul. Ele era um cidadão romano, ele vai mencionar isso em alguns momentos no livro de Atos, e ele usa isso como um passaporte para que pudesse viver algumas situações dentro do Império Romano. O que era o título de cidadão romano? Eu não cheguei a encontrar muitos detalhes sobre o que significava isso, mas em resumo, ser um cidadão romano era ter o direito de ir e vir pelo império, e esse direito de ir e vir também te dava algumas vantagens, como por exemplo, um julgamento de acordo com a lei, né? Você não poderia ser tratado de maneira indigna, pelo contrário, você tinha a honra de ser um cidadão romano. E ele vai dizer que ele não comprou, geralmente esse título era comprado. Ele diz, não, ele diz que herdou. Se ele herdou, então provavelmente os seus pais também tinham isso, e já nascido ali nesse território romano, com esses direitos, mas também com seus deveres e tudo mais, né? Ele era um fariseu da ordem judaica, já falamos um pouco sobre isso, né? Educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Nada menos e nada mais que o maior e mais ilustre rabino daquela época. Um homem culto, um homem sábio, um homem piedoso, que depois é mencionado em Atos também, dando um conselho magistral. Ele dá um conselho ali para a banca religiosa de Jerusalém. E esse era o mentor de Paulo, um homem sábio, culto, muito inteligente, muito bem quisto ali naquela sociedade. Paulo era famoso por ser um perseguidor da igreja. É interessante o texto de Atos, capítulo 9, versículo 1, né? Se você puder abrir aí, Atos 9, 1, porque a palavra que é usada ali é uma palavra interessante. Atos 9, 1. Olha o que ele diz, o que Lucas escreve, né? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas, está lá no momento que ele vai pedir cartas, né, para ir até Damasco e tudo mais. Essa palavra, respirando ainda ameaças e morte, é interessante, porque é uma palavra que geralmente é usada para mostrar a ferocidade dos animais. Um animal, por exemplo, quando ele está em busca de uma presa, né? Quando ele está ali naquele ímpeto de pegar a sua presa.
essa é a expressão que é usada para falar do apóstolo Paulo em perseguição aos cristãos, para vocês terem uma ideia. Então, lembra lá, quanto ao zelo, ele era perseguidor, né? O livro de Atos vai narrar a sua conversão, né? E não só uma vez, pelo menos umas 3 vezes a conversão de Paulo é narrada. Isso mostra como ele é um personagem importante dentro do livro. Vai falar da ida dele para a Arábia, o tempo que ele passou, né, estudando e tudo mais. Ele é um estudioso das Escrituras. Então, a lógica é o seguinte: Paulo se converte e logo depois de se converter, ele passa um tempo pregando, mas depois ele fica recluso, um momento em que ele vai se dedicar, assim, entendemos, ao estudo da Escritura. Que estudo é esse? Relacionar o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento com o Cristo, né? Fazer esse link, mostrar como isso estava relacionado, e depois disso surge toda a sua teologia que nós conhecemos até hoje, né? Aí as idas de Paulo para Jerusalém são bem características. Você vê que a gente falou da primeira lá e aqui da segunda. Por quê? Fala da primeira e da segunda ida de Paulo para Jerusalém. Por que essa ida é tão importante? Primeiro, Paulo se converte e ele não fica necessariamente em Jerusalém. Lembra que ele está em Damasco, depois ele vai para a Arábia, logo depois ele é chamado por Barnabé para ir para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não ficava na região de Jerusalém, na região da Judéia, era na região da Síria, né? Tanto que a Antioquia da Síria é o nome da cidade. Então, a igreja de Jerusalém era liderada por Pedro, né, por Tiago, tudo mais, e a igreja de Antioquia era uma igreja majoritariamente gentílica. Você tinha muitos gentios presentes ali na igreja de Antioquia. E Paulo inicia o seu ministério lá, né? Ele era um mestre lá, é isso que diz Atos capítulo 13, depois você pode dar uma lida. Então, a ida de Paulo para Jerusalém, as idas são bem demarcadas. Por quê? Paulo tem um intuito. Quando ele escreve aos Gálatas, ele vai mencionar essa ida dele para Jerusalém, e ele fala num tom mais ou menos assim, ó. Eu fui para Jerusalém lá 1 ou 2 vezes. Ou seja, por que Paulo menciona dessa forma? Porque a questão é o seguinte, irmãos, para Paulo, o cristianismo, ele é uma espécie de cumprimento do judaísmo. Para Paulo, o judaísmo, ele se torna obsoleto a partir de Cristo. Em Cristo se cumpre todas as profecias, né? E em Cristo se cumpre as profecias de Deus, né? Ele vai dizer aos Coríntios, né? Em Cristo você tem um sim para todas as promessas de Deus. Para Paulo, em Cristo foi cumprido e o judaísmo se torna obsoleto. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Então, quando ele faz questão de mencionar que foi 1 ou 2 vezes a Jerusalém, ele está dizendo o seguinte: o que eu prego não depende da autoridade de Jerusalém, porque o evangelho é muito maior que Jerusalém. Né? E aqui a gente já está falando um pouquinho sobre a própria mensagem de Paulo. Então, Paulo desenvolve ali seu ministério, boa parte dele no início, né? E a partir dali, da igreja de Antioquia. Hernando Dias Lopes vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Plantou igreja nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Nenhum homem exerceu tanta influência sobre a nossa civilização. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve suas obras tão divulgadas e comentadas quanto ele. Então, a figura do apóstolo Paulo é uma figura importantíssima dentro então do cristianismo. Hernandes continua ainda dizendo que a conversão de Paulo foi a mais importante da história. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecostes. Nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo. Nenhum homem foi tão notório na história da humanidade. Né? Então, realmente, o apóstolo Paulo ele tem um lugar muito especial na história da humanidade, né? Mas principalmente na história do cristianismo, né? Não sei se você lembra, né? Quando você lê o livro de Atos, mas quando Paulo se converte,
Deus vai lá, fala com um homem chamado Ananias, pede para esse homem ir orar por Paulo, e Deus diz assim para Ananias, o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então você vê que tem um propósito muito específico, né? Estou lendo Atos 9:15. Versículo 16 diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso aqui estava intrínseco no chamado de Paulo. Agora presta atenção em 2 Coríntios 6, esse texto na tela, para a gente ler, quando ele diz assim, ó: não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo, né? Então, para mim, esse texto aqui fala um pouquinho do que foi a resposta desse Atos 9:16, né? Eu lhe mostrarei o que importa sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o seu chamado, né? E aí nós temos falar um pouco sobre as viagens de Paulo. As viagens missionárias dele, na verdade, não só completam o seu currículo, mas eu diria que é a parte mais, eu não vou falar mais importante, né, mas um momento crucial ali para o próprio cristianismo foram as viagens paulinas, né? E aí eu trouxe um pouquinho aqui eu trouxe para vocês as imagens, né, das viagens, só para vocês terem uma ideia visual da diferença de uma viagem para outra. Por exemplo, na primeira viagem, narrada lá de Atos 13 até Atos 14, você tem ele passando em algumas cidades, como Chipre, Galácia, Pafos e Perges, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, e depois retorna para Antioquia da Síria, de onde eu mostrei para vocês, eu falei para vocês de onde estava a igreja dele. Aqui, ó, Antioquia, né? Acho que vocês estão vendo aí o mouse está aparecendo. Aqui ficava Antioquia da Síria. Então ele sai daqui, ó, em direção a Chipre, né? Passa aqui pela ilha de Chipre, depois ele vai para a região da Galácia, Pafos, Perge e tudo mais. Gente, agora olha a diferença dessa primeira viagem para a segunda. Olha aqui. Olha a expansão da missionária, né? Nessa segunda viagem de Paulo. Daqui ele já passa na Cilícia, Listra, Frígia, né? Olha, já não vem por Chipre, ele já desce e já faz esse processo aqui. Na terceira viagem, ele amplia ainda um pouco mais, veja. Né? Então, lendo o livro de Atos, vocês vão poder ver isso de maneira mais minuciosa, tá bom? E o livro de Atos ainda narra a ida de Paulo para Roma, né? Preso, mas, enfim, narra essa ida dele. Essa seta aqui mostra o desvio que o barco deu, né? Já que foi levado por uma tempestade. A mensagem de Paulo. Vamos lá. É importante a gente pensar assim, que basta se você pegar, fizer uma leitura simples, você vai perceber isso. Então, por exemplo, pega Atos 13, 14 e dá uma lida na mensagem que Paulo transmite quando ele está chegando nas sinagogas. Qual é o básico da mensagem dele? Judeus, vocês já conhecem o Deus que eu vim pregar. O que eu vim dizer para vocês é o seguinte: o Messias chegou.
Então, até agora, vocês viveram da seguinte forma: a lei como o centro da vida de vocês. Eu quero dizer o seguinte: vocês precisam tirar a lei como centro, porque Jesus já cumpriu a lei, e ele agora é o centro. Essa é a mensagem de Paulo nas sinagogas para os judeus, né? Diferente da pregação para os não-judeus. Aí você pega Atos 17, por exemplo. E Atos 17 é um texto curioso. Por quê? Porque Paulo está falando sobre... Está pregando o evangelho, mas ele não começa falando pressupondo que os seus ouvintes sabem quem é o Deus de Israel. Ele começa a falar do Deus desconhecido, o Deus que criou os céus e a terra, tarará, e ele narra toda a história, desde a criação até chegar ao Cristo e a ressurreição, que é quando a mensagem dele não é muito bem aceita pelos gregos. Mas o que isso significa? Que o foco de Paulo era outro, né? Então, a pregação nas sinagogas era diferente da pregação nas em lugares não judeus, né? Tem uma frase, eu vou acrescentar essa frase, inclusive, nessa aula, né? Depois eu posso até passar para vocês, mas que fala muito bem sobre isso, né? Deixa eu só encontrar aqui, eu quero ler ela para vocês, porque eu acho que ela fala bem do que eu estou mostrando aqui para vocês. Diz assim, ó: quando Paulo passou a pregar não só no contexto religioso das sinagogas, mas também em praça pública, seus ouvintes, que eram filósofos epicureus e estoicos, estranharam até os elementos básicos de sua pregação. Ó, né? Diferente dos judeus. Os judeus entendiam perfeitamente o que Paulo estava falando. Eles não entenderam a mensagem de Jesus e sua ressurreição, a ponto de considerar que o termo grego para ressurreição, que era anastasis, fosse um nome feminino de uma deusa que fazia par com Jesus, né? Então, o próprio termo ressurreição não fazia sentido para os gregos, percebe? Diferente dos judeus, que já sabiam de promessas sobre isso. Isso destaca quão distante era a cosmovisão deles da perspectiva cristã de mundo. No paradigma politeísta deles, e sem qualquer instrução judaica, a mensagem do evangelho não lhes era fácil de absorver. Tudo lhes parecia muito estranho. A mensagem acerca do eterno lhes parecia nova. Eu vou mandar essa frase para o Esaú também, porque ela não está nos slides, né? Depois vocês vão ter esse material aí. Então perceba, Paulo, ele não muda a mensagem. Ele só traz só comunica a mensagem de maneira diferente para públicos diferentes, tá? Então, essa é uma das características da mensagem de Paulo. Uma outra característica é que Paulo tinha que lidar com os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que acreditavam que não bastava só Cristo, né? Aqueles novos convertidos também precisavam ainda da lei, precisavam da circuncisão, obedecer às festas, tará, tará, tará. Por quê? Cristo não era suficiente. E esse é provavelmente um dos grandes problemas que Paulo está enfrentando ao escrever para os Gálatas, né? Para quebrar essa ideia de que ainda existia alguma ligação com o judaísmo, né? Então, Paulo tinha que lidar com esses judaizantes, fora toda a perseguição, né? Visto que vocês vão ver, quando derem uma lida lá em Atos 13, 14, 15, 16, ali 17, 18 e tal, 19, vocês vão ver que os judeus, eles iam atrás, por onde Paulo passava, eles iam atrás, justamente para desfazer o trabalho de Paulo, né? E isso era um grande problema. Por isso que nós podemos chamar hoje também Paulo de o apóstolo dos gentios, porque foi numa dessas tentativas de pregar aos judeus, quando ele teve muita barreira, muita oposição, em que ele diz assim, ó, já que vocês não querem ouvir, eu vou pregar aos gentios. Tanto que ele se torna aí conhecido por ser o apóstolo dos gentios. Aquele que levou essas boas novas para aqueles que estavam distantes, né? Ele mesmo vai usar essa expressão. Sobre o evangelho, né? A mensagem de Paulo.
Os povos do mundo inteiro estavam em Roma. Era o local ideal para a proclamação do evangelho. O cristianismo tratava da divindade que morria e ressuscitava, sofrendo com os homens. Olha que destaca isso aí, tá? Esse fervor religioso graçava entre as camadas populares, carentes do Deus que não encontravam nos ritos politizados dos cultos oficiais, nem no racionalismo filosófico das altas classes. Ou seja, para o cara oferecer um sacrifício a um deus romano, ele tinha que ter dinheiro, né? Então a religião acabava se tornando uma prática dos ricos. Os pobres eram esquecidos. E aí vem o cristianismo, vem o evangelho com a sua mensagem de um Deus, e um Deus que morre, né? Totalmente diferente, mostrando essa empatia aí com os mais fracos, né? E aí os ritos politizados, racional, dos romanos foi meio que assim deixada de lado porque algo novo estava chegando, né? Essa religião romana caminhava para o ceticismo, para o agnosticismo. O evangelho prosperou entre os humildes, os que choravam, os que tinham fome e sede de justiça. Olha que coisa fantástica, né? Então o evangelho foi pregado de maneira que alcançou o populacho, né? O povão. Só para você ter uma ideia aqui da linha do tempo, nós temos aí, na sequência dos fatos, né, a morte de Cristo, a descida do Espírito, Paulo se converte, fica um tempo na Arábia, depois volta para Jerusalém, vai para Jerusalém uma vez, duas vezes. As viagens missionárias, eu trouxe a data aí para vocês também, ó, a primeira entre 48 e 49, a segunda ali em 49 e 52, a terceira em 53 e 58. A sua primeira prisão em Roma, lá em 63, mais ou menos, 62, e por fim, a sua segunda, né, prisão em Roma, e de onde ele morre, né, executado lá em Roma, ok? Só para você ter uma ideia. Eu trouxe também aqui uma linha do tempo das cartas paulinas, só para matar a sua curiosidade, né, porque na nossa Bíblia, os livros, as cartas paulinas foram compiladas de modo, a grosso modo, né? As cartas maiores foram colocadas primeiro e depois você tem umas cartas menores, não necessariamente na ordem cronológica. A ordem cronológica seria essa daqui, ó. Gálatas, Tessalonicenses, primeiro e segundo, né? Coríntios, Romanos, segunda Coríntios, Filipenses, Filemão, Efésios, Colossenses, Tito, primeira e segunda Timóteo, só para você ter, então, aí uma ideia dessa sequência, né? Muito bem. É basicamente isso. É isso que eu tenho para conversar com vocês hoje. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Eu não sei se o Samuel tem. Não é uma pergunta, mas é só um comentário mesmo, porque como na escola a gente aprende tudo separado, é bem estranho pensar que as coisas aconteceram junto, essas coisas principalmente, assim, que tem coisas que aconteceram junto, né? Então, eu acho interessante. Mas, por exemplo, Samuel, você está falando do que junto, você fala? Do Império Romano, você fala? Tipo, o Império Romano, durante quando Jesus estava por ali e tudo Ah, mais. aham. É verdade, fazer esse link, né? Legal, muito bom. Deus abençoe vocês. Pessoal que vai assistir a aula gravada, Esaú, se tiverem perguntas, podem mandar e eu posso, na medida do possível, responder para o pessoal, tá bom? Tranquilo. Muito obrigado, Hamilton. Obrigado, pessoal. Lembrando que semana que vem é a nossa última aula, encerramento do nosso curso. E a gente também vai ter a nossa aula extra, nossa aula bônus de meditação bíblica, mas provavelmente vai ser na semana depois da última aula, mas a gente vai confirmar a data e o horário certinho.
mas já adiantamos para vocês irem se preparando. Aí vai ser uma aula aberta, então vocês vão poder chamar os amigos, parentes que vocês desejarem que participem também, certo? Qualquer dúvida, a gente está ali no grupo também, fique à vontade para entrar em contato. Também quero convidar vocês a deixarem o feedback de vocês até aqui lá no grupo também. É muito importante para a gente ter esse retorno de vocês, saber o que vocês estão achando, o que o curso já tem agregado na vida de vocês. Se vocês puderem compartilhar lá no grupo, pode mandar um áudio, pode escrever, fica à vontade, para a gente poder ser edificado por vocês também. Amém? Então vamos orar agradecendo e encerrando. Eu vou orar por nós hoje. Amém? Pai, nós te louvamos por essa aula, Pai. Obrigado, Deus, pela riqueza da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter usado, Senhor, o apóstolo Paulo com tanta graça, com tanta sabedoria e tanta maestria para escrever, Senhor, essas cartas e epístolas tão importantes para a nossa fé hoje. Obrigado por ter usado ele para ajudar a sistematizar, Deus, a nossa fé, aquilo que nós cremos. Nós pedimos, Senhor, cada dia mais entendimento e revelação da tua palavra, para que nós possamos não só conhecer, mas também colocar em prática, Deus, porque são cartas cheias de instruções que oferecem transformação para as nossas vidas, Pai. Nós queremos não apenas ler e reter a informação, mas nós queremos aplicar nas nossas vidas de uma forma pessoal, de uma forma prática. Eu oro por cada um dos nossos alunos, que eles possam continuar se dedicando aos estudos e sendo transformados pela tua palavra. Oro também pelo Hamilton, te agradeço por ele, pelo seu ministério, pela sua família. Deus, continua usando ele para a glória do teu nome. Obrigado também pela vida da Sara, Senhor, do Lucas, da Mari, de toda a equipe, Deus, envolvida nesse projeto, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, gente. Deus Até mais, abençoe. pessoal. Deus abençoe. Tchau. Tchau.